Ao longo do tempo, o gerenciamento de projetos teve um papel importante na história da civilização. Por mais incrível que pareça, o gerenciamento de projetos é anterior à construção das pirâmides. Olhando para a construção da Grande Pirâmide sob a ótica do gerenciamento de projetos, podemos identificar muitos obstáculos. A força de trabalho foi um problema mais óbvio, seguida pela originalidade das câmaras do rei, que foram construídas com granito extraído a mais de 400 quilômetros de distância. A Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos para ser concluída e empregou 10 mil pessoas. Usando ferramentas primitivas feitas de cobre, os homens cortavam enormes blocos de pedra a 1 centímetro por hora. Na era medieval, o Reino Unido trouxe um novo contexto para o papel de gerente de projeto, que na época era desempenhado por trabalhadores da construção civil. Os gerentes de projeto daquela época tinham que saber como fortificar as fortalezas, através de elementos arquitetônicos que pudessem dificultar ou impedir a entrada de invasores. Dentre as construções, havia escadarias em sentido horário que obrigavam o invasor a usar a espada com a mão esquerda, ou portas mais baixas no topo das escadas, que forçavam o invasor a abaixar a cabeça para entrar, ficando assim vulnerável a um ataque. Já no século XIX, durante a primeira Revolução Industrial, os projetos de construção eram considerados como arte, tornando-se um pouco mais importantes quando as fábricas precisavam de grandes espaços para alocar trabalhadores, produtos e maquinário. Durante esse tempo, enquanto a tecnologia avançava rapidamente, as ferramentas para projetos permaneciam praticamente as mesmas. A necessidade de um responsável por organizar e assumir o controle dos projetos tomou a forma de supervisores de projetos, que sabiam ler, escrever e fazer contas, sendo precursores de uma nova era, que agora também incorporava negócios, finanças e habilidades gerenciais. O século XX foi palco de enormes mudanças no gerenciamento de projetos. Frederick Taylor usou o raciocínio de quebrar os elementos de um processo para melhorar a produtividade, criando as tarefas. Henry Gantt, por outro lado, criou a técnica de traçar a sequência e a duração das tarefas. O gráfico de Gantt é utilizado até os dias de hoje e é um recurso indispensável na maioria dos softwares de gerenciamento de projetos. A segunda revolução industrial introduziu os motores movidos a combustão e a eletricidade, que influenciaram as tecnologias de produção em massa. Neste período, também foram desenvolvidas ou adaptadas técnicas de coordenação que deram aos gerentes de projeto mais controle sobre o andamento dos projetos. O Empire State Building é uma prova disso. Havia um cronograma bem agressivo, que incluía 60 tipos diferentes de profissionais. Algumas das tarefas foram sobrepostas, de modo a não se perder tempo. Foi o primeiro projeto de construção comercial a utilizar a técnica de Fast Track. Em janeiro de 1930, a escavação do novo edifício foi iniciada antes da demolição do seu predecessor. Foram construídas 4 lajes e meia por semana, utilizando inovações que economizaram tempo e recursos. Os números do projeto do Empire State Building são bastante expressivos. Foram demandados 3.500 homens e 7 milhões de horas. O projeto foi concluído 3 meses antes do prazo, com 18 milhões e 300 mil dólares abaixo do orçamento. A terceira revolução industrial introduziu os computadores, a internet e práticas de gestão. Em 1955, os militares dos Estados Unidos inventaram o PERT para determinar o tempo que se levava para completar uma tarefa e identificar o tempo mínimo necessário para completar um projeto. Em 1957, a DuPont criou o CPM para lidar com várias tarefas e interações de um projeto, incorporando algoritmos para definir as atividades do projeto. A defesa dos Estados Unidos também introduziu ferramentas de projeto, tais como a estrutura de divisão de trabalho, que organiza o escopo de um projeto agrupando elementos de trabalho do projeto, conhecido como WBS. Na década de 70, o gerenciamento de projetos tornou-se amplamente utilizado. O PMI foi criado para dar enfoque às técnicas de projetos, e com isso foram introduzidos os conceitos de tempo, custo e qualidade. Na década de 80, houve a incorporação da gestão de riscos para o gerenciamento de projetos, e na década de 90 foram introduzidas as certificações profissionais em gerenciamento de projetos, como o PMP. Em 2013, foi criada a área de conhecimento que se preocupa exclusivamente com a gestão de stakeholders, reforçando a importância do bom gerenciamento de todas as partes interessadas no projeto. Segundo o relatório PM Survey, na edição de 2012, apenas 8% da alta administração das organizações dá pouco ou nenhum apoio a iniciativas relacionadas ao gerenciamento de projetos.
O gerenciamento de projetos passou a assumir um papel estratégico nas organizações e é levado muito a sério. Como consequência natural, a figura do gestor profissional de projetos também é valorizada. Um dado do mesmo relatório que comprova isso é que 27% das organizações exigem ou pretendem exigir que os profissionais responsáveis por projetos sejam certificados PMP. Outros 51% dizem que a certificação é vista como um diferencial. E somente 21% das organizações são indiferentes quanto ter ou não profissionais certificados. Desde as grandes pirâmides até os projetos de alta tecnologia, as práticas do gerenciamento de projetos têm melhorado continuamente. Por esse motivo, o nosso curso pode ser um ponto de partida para o seu aprendizado nessa disciplina, mas de forma alguma deve ser o passo final.